Peraí que eu já vou voltar para vocês. Só perguntar. Sim. Às vezes eu escrevo a história. Se eu estiver viajando, se eu estiver na rua, eu sempre tenho papel ou celular. A gente escreve no celular ou no papel. O que é fácil de você escrever no computador primeiro? O que é fácil de você apagar, corrigir, e aí você corrige tudo, e depois o livro, depois que a história está pronta, ele vai para uma etapa chamada diagramação. O que é a diagramação? É pegar a história, aquele texto que você escreveu, aquela produção de texto que você fez, e colocar no formato do livro. Qual vai ser a letra que você vai usar, quantas páginas vai ter o livro. Então isso é a diagramação. Fala. Deixa eu falar uma coisa. Na ilustração, a gente faz o desenho no papel ou no computador. Existem várias técnicas de ilustração. Tem ilustradores que fazem primeiro no papel. Essa daqui, a Maria Cristina, ela faz o seguinte: ela desenha a mão, normal, e aí ela usa uma tinta especial, ela pinta com essa tinta especial, e depois ela escaneia esses desenhos e vão para o computador. Aí quando ele vai no computador, o diagramador que montou o texto, ele vai também inserir as imagens das ilustrações e aí vai virar o livro. Agora, existem ilustradores que desenham direto no computador. Existem muitas técnicas que cada ilustrador escolhe o que é melhor para ele. Você, já vou voltar para ele. Você está pensando em fazer um livro? Olha, eu tenho 4 livros publicados, eu tenho mais 3 livros infantis prontos para serem publicados. E eu tenho 8 livros de conto pronto e poesia, que eu já li, também já publicado. Já publicados, só que eles são liberados para compra via internet. Porque o que acontece? O autor, para ele colocar os livros numa biblioteca, numa livraria, custa muito caro. Então a livraria ele cobra uma taxa do autor, a Saraiva e essas outras, eles cobram um valor do autor para o livro estar lá na livraria. Então vamos dizer, se o livro custa R$10 aqui eu estou vendendo por um preço muito abaixo do preço. O livro de verdade, ele custa R$20. Aqui na feira eu faço pela metade do preço. Se for para a livraria, ele vai ter que custar 25, porque eu vou ter que pagar 30% para a livraria vai tirar a parte dela e depois vem para mim. Então fica muito caro, por isso que nem todo mundo consegue botar o livro na livraria. Fala, já vou perguntar, fala. Você tem livro de charada ou não? Não, eu não faço livro de charada, fala. Você gosta de escritora? Se eu gosto de ser escritora? Eu gosto muito, porque a escrita, ela te permite, primeiro, colocar suas ideias no papel, compartilhar essas ideias com outras pessoas e te permite ver como que cada pessoa age, reage, se emociona, gosta ou não gosta das suas ideias. O legal de você escrever é que a sua história vai ser lida, interpretada, sentida, vivenciada por cada pessoa de uma forma diferente. E aí essas pessoas depois vêm falar com você, que legal, eu gosto muito. O que você fala? Já vou. Assim, ela de livro agora e ela faz para descansar e depois de novo ou faz de uma vez só? Normalmente eu faço de uma vez só. Normalmente a ideia vem na minha cabeça e aí eu compilo aquela ideia, faço um primeiro rascunhão mesmo, e depois eu leio, releio, aí faço um ajuste aqui, ajuste ali, porque quando você escreve a primeira vez, você está jogando ali a sua ideia no papel. Só que quando você vai reler, você, não, isso aqui podia melhorar isso, não, essa fala podia ser assim, não, podia inserir isso, eu podia tirar isso. Então, eu escrevo de uma vez, mas eu faço algumas revisões. E aí tem outra coisa legal, depois que o autor acabou de escrever, que ele escreveu tudo, tem uma outra pessoa que ajuda na obra, que é o revisor. O revisor é a pessoa que conhece muito da língua portuguesa, da nossa língua, e ele vai ler aquilo para ver se passou algum erro, se tem alguma vírgula errada, se tem alguma palavra errada, e ele te ajuda a manter esse texto corrigido, porque é muito feio um escritor ter um texto escrito errado, né, gente? Vamos combinar. Então o revisor tem um papel muito importante. Vou seguir aqui, já vou chegar aí, vai. É fácil fazer a folha? Fazer o quê? As folhas de livro? Montar o livro? Normalmente quem monta o livro é uma gráfica. Então depois que o escritor escreveu, o ilustrador ilustrou, o diagramador diagramou, o revisor revisou, aí aquela parte do livro vai para uma gráfica.
E aí lá na gráfica tem uma máquina grande, tem uma pessoa que é responsável por manusear aquela máquina, e aí ele imprime aquele livro e ele monta aquele livro. É assim que funciona. Como é que o ilustrador consegue fazer o desenho? Como é que ele consegue fazer o desenho? Ele tem essa habilidade. Existem várias formas de ele desenhar. Às vezes ele faz com a mão, ele desenha normal, e aí ele pinta. Às vezes ele usa o computador. Existem também umas tábuas que hoje ele desenha, não é bem uma tábua, é como se fosse um tablet, sabe? E aí ele faz o desenho naquele tablet, o desenho sai direto lá no computador e depois ele pinta. Existem várias maneiras. E existem vários traços, vários estilos de desenho. Esse da Maria Cristina é um. Mas deixa eu pegar aqui um outro livro para você ver um outro estilo de ilustração, que é um estilo diferente. Então, cada ilustrador vai ter um estilo. O que você precisa é, quando você tem um livro, você escolher qual é o estilo mais adequado para a história que você está escrevendo. Por exemplo, esse aqui, que foi o Danilo Marques que ilustrou, ele já tem um outro estilo de ilustração. O tipo de desenho é completamente diferente, tá vendo? Sim. É um desenho mais limpo esse daqui já é um desenho mais rebuscado. Esse aqui foi feito à mão. Esse aqui foi feito à mão também, mas ele tem um traço de digitalizado maior do que esse daqui. Esse aqui foi pintado no computador. Esse aqui foi pintado com tinta mesmo. Então tem algumas diferenças. Já esse daqui, é um outro estilo de ilustração, Esse não tem nem cor, tá vendo? É um outro estilo de ilustração feito à mão. Então existem várias formas. Fala. Boa pergunta. Quando eu vou escrever um livro, as inspirações podem surgir das mais diferentes formas. Da primeira? Do primeiro livro infantil ou o primeiro livro? Da primeira vez que eu fiz um livro? Eu fiquei doente. Eu tive um problema de saúde muito sério. Na verdade, eu sempre escrevi, desde criança. Quando eu fazia produção de texto, fazia redação, eu sempre gostei muito de redação. Porque o escrever nada mais é do que a gente ouvir a nossa imaginação. A gente ouvir a nossa alma e botar no papel. Deixar aquilo fluir. Independente do que as pessoas vão falar ou vão pensar. Por isso que é muito importante a gente trabalhar muito bem com produção de texto. A gente trabalhar bem com a redação. Para a gente poder aprender a colocar as nossas ideias no papel, a ter início, meio, fim, a deixar a nossa imaginação fluir. A gente precisa ler e escrever para fazer isso bem. Mas eu fiquei doente, eu tive uma doença muito séria e eu tive que mudar muita coisa na minha vida. E aí, nessa muita coisa da minha vida, eu resolvi, já que eu tinha tempo, estava doente, eu resolvi, quer saber? Vou ficar aqui triste porque eu estou doente, porque eu ficar pensando, não, vou tornar esse tempo produtivo. E aí eu resolvi botar os meus escritos que estavam lá guardados, as minhas novas ideias, transformar em livro. E assim surgiu meu primeiro livro, que se chama Ouço a Voz do Coração através do mergulho interior, que é ouvir o meu coração mergulhando em mim mesmo. Esse livro foi lançado em Portugal, depois ele veio para o Brasil. E depois desse livro vieram mais 9 livros de contos, crônicas e poesias, e depois eu comecei os infantis. Agora, os temas eles surgem por vários motivos. Fala, você está com a mão levantada o tempão, Tadinha. É fácil fazer um livro? Depende. Fácil, não vou dizer que seja. Mas quando a gente gosta daquilo que a gente faz, tudo fica mais fácil. Às vezes um livro dá mais ou menor trabalho. Depende do que você quer passar naquele livro. Diria o seguinte, fazer poesia para mim é fácil. É rápido, é simples. Escrever um conto, uma crônica, é rápido. Agora, escrever um romance, para mim, já não seria tão fácil, seria um pouco mais difícil. Porque um romance, ou uma aventura, ou uma história de suspense, vai exigir um monte de coisas que talvez eu não tenha muita paciência para fazer. Eu prefiro as coisas que eu posso escrever mais rápido, mais imediato. Eu não gosto de ficar pensando. Mas isso é estilo. Então, depende. Pode ser fácil ou pode ser difícil. Você também perguntou, né? Qual que é? Foi seu primeiro livro? A Princesa Júlia e Guerreiro Arthur. A Princesa Júlia e Guerreiro Arthur surgiu com o nascimento dos meus sobrinhos. E aí eu quis deixar uma lembrança, fazer alguma coisa que marcasse o nascimento da Júlia e do Arthur. E aí surgiu a história da Princesa Júlia e Guerreiro Arthur, que foi o primeiro livro infantil. Também é gráfica que faz a capa? Sim. A ilustração é o ilustrador que faz. Agora,
depois que o livro está todo pronto, quem imprime o livro para ele ficar assim, impresso no papel, é a gráfica, é a editora. Existe a editora e existe a gráfica. E hoje também existem os livros virtuais, os e-books, que a gente vê na internet. Por que os e-books são mais baratos? Porque os e-books eu não preciso imprimir. Então eu não gasto papel, eu não gasto folha, eu não gasto tinta. Então por isso que eles são mais baratos do que o livro impresso. Porque o livro impresso, vocês viram quantas pessoas, quanto processo que tem até o livro ficar assim? Então ele acaba tendo um preço um pouco mais caro. O e-book não. O e-book eu vou ter o diagramador, eu vou ter o ilustrador, eu vou ter o revisor, mas vai estar lá na internet. Então não tem o preço da gráfica, não tem o preço do papel. Fala. Por que você faz livros? Por que eu faço livros? Porque eu gosto de escrever e eu gosto de compartilhar o meu pensamento, as minhas ideias, a minha imaginação com outras pessoas. Porque quando a gente compartilha ideias, a gente cresce, a gente aprende. Quanto tempo demora? Depende da história. Uma história infantil, por exemplo, eu posso fazer em meia hora. Se eu já tiver a história na cabeça, eu vou levar meia hora para escrever. Se eu tiver um livro de poesias, contos e crônicas, 2 semanas, um mês, para ter lá umas 150 poesias, talvez. Depende. Se tiver uma semana, um mês que eu estou inspirada, vai rápido. Se eu não estiver inspirada, aí vai demorar um pouquinho mais. O que mais? Tá. A senhora faz livros todos os dias? Quase todo dia, não todos os dias. Não é fazer o livro. Digamos que eu escrevo quase todos os dias. Escrevo uma poesia, escrevo um verso, escrevo uma história. Agora, fazer o livro, publicar o livro, exige ter isso. E nem sempre a gente tem isso para publicar. Então, publicar mesmo, que é o editável, todo esse processo, nem sempre a gente consegue fazer com a mesma rapidez. Mas escrever sim, eu escrevo bastante. Vale. A inspiração para um livro pode vir da família, dos amigos? De qualquer coisa. Aqui mesmo pode ser uma inspiração para uma próxima história. Uma manhã na escola, eu venho até o tipo. Então, qualquer momento, qualquer situação pode ser uma inspiração, pode ser um livro para virar uma história, virar uma crônica, virar um livro, virar uma poesia. Ontem mesmo eu estava chateada com a coisa da literatura, do mercado, que tem muita coisa acontecendo, e aí eu fiz uma poesia dizendo assim que, eu não vou decorar que eu não decorei a poesia, mas a poesia diz mais ou menos assim, que eu estava triste com a literatura, que a poesia era bandida, que a escrita andava esquecida, que a cadeira estava vazia, mas que a gente precisa mudar as nossas atitudes para que a literatura fosse percebida novamente, de forma diferente. Então, às vezes, uma emoção, um sentimento, faz com que a gente escreva uma poesia assim, de repente. A senhora já fez livros sobre a sua vida? Minha biografia? Não. Eu já escrevi algumas poesias biográficas que falam um pouco de mim, mas não escrevi a minha biografia, a minha história. Talvez um dia eu faça. Fala. Você já fez uma história baseada em um filme? Pegar um filme, uma ideia de um filme? Eu fiz uma historinha infantil que não está publicada, que não é bem um filme, mas a ideia veio do filme. Existia um filme na minha época, quando eu era criança, que se chamava Flipper, que era um golfinho, que foi criado. E aí eu fiz uma historinha que se chama Menina e a Baleia. E essa historinha da Menina e a Baleia é uma historinha onde a menina ela tinha um desejo de conhecer o fundo do mar e conhecer as baleias. E ela todo dia ia para um morro que tem lá em Recife e ficava olhando as baleias passarem. Ela foi dormir, sonhou e acabou indo conhecer o fundo do mar com uma das baleias. E aí as baleias mostraram para ela algumas coisas. A última pergunta para a gente poder sair. E também, de novo, o diretor, que na verdade no livro. É o quê? O diretor faz o que no livro? O diretor? No livro não faz nada. No livro não tem diretor. O diretor só tem filme. Ou novela. No livro não tem diretor. Tem editor. É isso que você quer perguntar? O editor, ele é a pessoa que é responsável por fazer com que o livro, de fato, seja distribuído, que chegue nas escolas, que chegue nas livrarias. Ele é responsável por ter esse número aqui. Esse número é um número muito importante. Se chama ISBN. Esse número que tem nos livros é o número que diz que essa obra é uma obra registrada e reconhecida. O livro que não possui ISBN, ele não é um livro reconhecido e registrado na Biblioteca Nacional. Então, quando você vai participar de feiras,
ou de congresso, etc., para você participar do teu livro, ele tem que ter esse ISBN. E só quem faz esse ISBN é a editora que consegue